Oi, eu me chamo Camila Ponte, eu sou doutoranda na Universidade de Genebra, na Suíça, pesquiso participação comunitária no desenvolvimento rural e sou cofundadora da ONG GARD, para redução de desastre e resiliência na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para apresentar uma iniciativa de colaboração intersetorial e engajamento comunitário na gestão de risco de desastres no estado do Rio. Hoje eu represento também a professora Patrícia Lima, do Cefet de Petrópolis. Queria agradecer muito a organização do evento e dizer que a gente está muito feliz de fazer parte dessa discussão virtual. Bom, eu vou começar essa apresentação com um breve histórico dos desastres na nossa região, para então poder apresentar a vocês os nossos problemas e quais são as soluções que a gente pensou que seriam as mais adequadas para responder a esses problemas. A região serrana do estado do Rio de Janeiro, ela tem características geográficas que a colocam como uma das regiões mais suscetíveis a deslizamentos de terra no Brasil. Somada à sua geografia, a dinâmica de uso e ocupação irregular do solo geram impactos diretos bastante graves para a população local. As tragédias causadas por eventos climáticos são históricas, mas elas têm se intensificado na última década. Parte muito relacionada às mudanças climáticas, mas também uma parte relacionada a carência de estrutura habitacional na nossa região. As tragédias como as de janeiro de 2011, de fevereiro e março de 2022, vão mostrar que a gestão de risco de desastres ela ainda é um desafio para os governos, para as comunidades e para organizações da sociedade civil. O que esses eventos recentes vêm trazendo à tona é a necessidade de mudança no paradigma da gestão de riscos na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Isso é bastante refletido, inclusive, na formação de leis, que a gente vê, por exemplo, como a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma lei de 2012, que vai integrar políticas de desenvolvimento territorial com saúde, meio ambiente, desenvolvimento urbano e tantas outras políticas setoriais que vão ter em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. Essa política ela também prevê um maior foco em educação para prevenção e uma atuação muito mais próxima das instituições de ensino, por exemplo, A nível comunitário, a gente tem os núcleos comunitários de defesa civil, que são os NUDECs, que vão agregar moradores de áreas de risco, que vão atuar como voluntários na prevenção de desastres naturais. E a gente percebe, esse esforço da defesa civil e ainda que eles façam um trabalho bastante importante nas comunidades, muitas vezes esse trabalho acaba não sendo tão eficiente, A gente vê que há mais de 2 décadas a Defesa Civil vem trabalhando o conceito de prevenção nas comunidades, mas elas nem sempre tomam em conta as forças sociais, as forças econômicas, políticas e culturais dessas comunidades afetadas por desastres. Bom, o propósito dessa apresentação é exatamente mostrar uma iniciativa de cidadãos engajados na redução do risco de desastres e na resiliência comunitária em 3 municípios do estado do Rio de Janeiro, que são Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, que vai culminar na criação de uma rede, que se chama Rede Ser, uma rede para prevenção e redução de desastres no estado do Rio de Janeiro. A Rede Ser, ela visa integrar cidadãos, academia, organizações da sociedade civil e poder público em ações para reduzir o risco de desastres dentro da perspectiva da segurança humana. Ela prevê a atuação transversal desses profissionais, de pesquisadores, de comunidades em projetos de educação, em oficinas de facilitação para colaboração e integração intersetorial, visando fortalecer sempre o controle social e a participação das comunidades na preparação e gestão de desastres. Bom, por que a gente diz que trabalhar o conceito de prevenção não tem bastado nas comunidades? Nesse ponto que eu quero entrar, nessa segunda parte da nossa apresentação, e falar um pouco das desigualdades no nosso país e muito especificamente dentro da nossa região. A desigualdade social e o crescimento desordenado das cidades brasileiras, elas aumentam muito o nível de vulnerabilidade das comunidades nas zonas de risco. A gente sabe que quando afetadas por desastres, essas comunidades elas vão ter suas condições muito agravadas, então elas vão responder muito mais lentamente e elas vão levar mais tempo também para a preparação e para a adaptação a esses eventos climáticos. Essa vulnerabilidade ela está compreendida como um espaço social bastante complexo, constituído geograficamente e historicamente numa trama de direitos e de relações de poder. E esse ponto de vista ele se baseia numa perspectiva dinâmica
da sociedade com o seu meio e vai levar sempre em conta fatores históricos e fatores sociais que vão determinar as capacidades, o grau de participação e de empoderamento dessas comunidades. Partindo da ideia de que as vulnerabilidades se sobrepõem em camadas, em comunidades pobres, negras e periféricas, que é o caso, por exemplo, de Petrópolis, o nosso estudo ele procura também compreender as múltiplas tensões que podem afetar esses grupos de formas diferentes, considerando essas várias dimensões de vulnerabilidade, entendendo os efeitos dialéticos, os efeitos interativos entre as questões da natureza e as questões sociais, de forma que o clima ele vai representar simplesmente uma pequena parcela dessa vulnerabilidade. O nível de vulnerabilidade nas nossas comunidades é extremamente dependente de fatores como relações sociais, interações comunitárias, agência, espaço territorial, enfim, entre tantas outras. E é nesse contexto que a dimensão sociopolítica e as relações de poder, elas vão aparecer como fatores determinantes da capacidade de enfrentamento e adaptação dessa comunidade, de forma que estar em situação de vulnerabilidade a desastres significa que as características político-econômicas da minha comunidade coincidem no tempo e no espaço com condições naturais extremas. Nas nossas comunidades, por exemplo, um dado fenômeno social, que é a deficiência habitacional, né, que é um produto de desigualdades, ele vai ser intensificado quando as pessoas forem socialmente desfavorecidas e quando elas não tiverem voz política. Isso vai agravar ainda mais os impactos dos desastres nessas comunidades. E é por isso que a gente se pergunta por que o trabalho da Defesa Civil em comunidades para conscientização e implementação de medidas preventivas não tem sido tão eficientes. O que a gente vê é que o conceito de prevenção não basta quando as comunidades em situação de vulnerabilidade extrema não têm capacidade de resposta ou capacidade adaptativa. Para que essas ações de prevenção, de resposta e mitigação respondam aos mais afetados, é muito importante e fica bastante explícita a necessidade do envolvimento dessas comunidades bastante vulnerabilizadas em todo o processo de gestão de risco. Bom, o mais importante é que para esse envolvimento as instituições elas vão ter um papel muito importante, porque elas vão determinar, de certa forma, né, o grau de desenvolvimento da capacidade de adaptação e de eficácia das medidas de adaptação também dentro dessas comunidades, né? A partir do momento que elas atuam como agentes de diálogo e agentes de transformação, elas estão incentivando, estão convidando essas pessoas a fazerem parte também desses processos de tomada de decisão, enfim, processos de elaboração também de medidas de prevenção. Da mesma forma que as instituições, enfim, podem também tomar um caminho de práticas mais excludentes e mais segregatórias, né? De forma que a gente entende que esse processo de inclusão, ele vai requerer uma aprendizagem mútua e ele é fundamental para evitar distorções, né? Ele tem que levar em conta as deficiências existentes na capacidade das instituições em responder às demandas das comunidades, em abrir espaço para ação conjunta, e também ele tem que entender a deficiência das comunidades, em atender às responsabilidades e todas as etapas de um processo organizacional que um processo de ação intersetorial vai requerer, né? E daí a gente entra nessa terceira parte da nossa apresentação, que é justamente a criação da rede, que pretende tocar justamente nessa ferida, né? Bom, a rede ela nasce relembrando a tragédia que há 11 anos deixou mais de 900 mortos na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E nós nos reunimos entre profissionais, pesquisadores, membros de organizações da sociedade civil, comunidades atuantes na prevenção do risco de desastres. Enfim, a gente vai se reunir para criar uma rede com o propósito de integrar saberes de comunidades locais, saberes acadêmicos, de técnicos e de tantas outras pessoas envolvidas na prevenção de desastres naturais e no fortalecimento da segurança e da resiliência comunitária. Na sua concepção, a rede vai buscar a pluralidade de olhares e vozes sobre os problemas do enfrentamento aos desastres. O propósito é que, a partir das demandas locais,
a gente possa construir em conjunto caminhos para o enfrentamento permanente dos riscos de desastres e uma maior capacidade de resposta. Hoje, a rede é formada por 140 membros, que vão fazer dessa iniciativa uma plataforma de troca, conhecimento, experiências e aspirações entre diversos atores de diferentes comunidades e diferentes realidades. A construção é coletiva e é bastante ressaltada nos encontros mensais dos membros, enfim, que levam sempre o lema de que juntos chegamos mais longe, né? Nesses encontros, esse lema se faz bastante evidente, porque as reuniões, elas são realmente um espaço de abertura, um espaço de confiança, onde todos os participantes são encorajados a colocar suas ideias e a debater caminhos de ação. Essa relação de confiança e cumplicidade na organização da rede, a gente acredita que é fundamental quando a gente pensa nela como uma malha de ajuda mútua e de colaboração entre seus membros. Isso pode se aplicar tanto quando a gente pensa numa rede como uma estrutura de organização representada por instituições, da mesma maneira como uma rede que é motivada por relações de afinidade ou por relações de vizinhança, enfim, né? Como é o nosso caso, que são moradores e comunidades que estão compartilhando um problema em comum. A ideia é que no processo final, todas as partes envolvidas se reconheçam nas decisões tomadas e nas estratégias de ação dessa rede, de forma que o percurso de criação da rede em si, ele já evidencia a priorização do acolhimento a todos os membros e do estímulo à participação ativa nas suas definições e atribuições de responsabilidade. A gente percebeu, né, que já existiam muitas ações e muitos projetos que atuavam de forma isolada na nossa região, e a motivação para a rede é justamente poder conciliar esses projetos diferentes, mas que possuem a mesma finalidade. Então, um ponto muito importante que a gente gostaria de salientar aqui é que a Rede Ser é formada também por outras redes que já atuam há mais tempo na nossa região. Isso quer dizer também que isso vai conferir à nossa rede uma maior participação em espaços que já foram conquistados por esses movimentos, e ela também vai se beneficiar da experiência, né, desses outros movimentos que já tem alguns anos que estão funcionando na região. Como a rede pressupõe uma organização totalmente horizontalizada, o nosso maior desafio hoje tem sido combinar a informalidade na participação e adesão à rede com uma definição de ações e de responsabilidades. A gente vai percebendo que essa organização é crucial para evitar a desmobilização dos membros e, consequentemente, evitar a desarticularização da rede, né? Uma forma que a gente encontrou de manter essa dinâmica e poder potencializar a capacidade de cada integrante foi através da criação de eixos temáticos e do desenvolvimento de grupos de trabalho, onde a gente se organiza entre ações emergenciais, que contam com assistentes sociais, psicólogas e tantas outras pessoas envolvidas na linha de frente de resposta aos desastres. E, para além dessas ações emergenciais, a gente conta com grupos técnicos, associações de moradores, organizações da sociedade civil, pesquisadores, que vão atuar na promoção de ações educativas em escolas, em comunidades, vão atuar com seminários de pesquisas reflexivos, na criação de bancos de dados que vão ser acessíveis para o desenvolvimento de pesquisas futuras, né? Esse é o caso dos grupos de trabalho de arquitetos, de hidrólogos e dos grupos também de formação e de comunicação da rede. Bom, em meio a tantos problemas urgentes que os últimos eventos acarretaram, muitas pessoas nas nossas comunidades, elas pensam que basta um esforço emergencial. Mas é muito importante a gente frisar que essa rede ela é uma rede permanente para a promoção e para o fortalecimento da ação intersetorial. A gente acha que para que as tragédias como as últimas que a gente viveu não se repitam, as nossas ações elas têm que ser diferentes da chuva, elas não podem ser sazonais, elas têm que ser constantes. Por fim, e não menos importante, o que a gente procura é solucionar um problema que é urgente na nossa região, mas é um problema que tem suas bases na estrutura de desigualdade muito profunda na nossa sociedade, e é por isso
que o nosso objetivo maior é que a rede possa servir como um degrau para a expansão do exercício da democracia e para o aprofundamento da integração das comunidades mais marginalizadas nos diálogos com os espaços de poder e de tomada de decisão. A gente quer comunidades fortalecidas e empoderadas, mas a gente entende que tão importante quanto esse empoderamento é a aproximação dessas comunidades com as instituições e com os espaços de poder. É esse diálogo que vai ser estabelecido e a gente pretende que seja perene, que seja sustentável. Bom, eu agradeço a todos por assistir a nossa apresentação e a gente está esperando o comentário, as dúvidas de vocês para poder dar continuidade a essa conversa no dia do nosso evento. Muito obrigada e boa tarde.